Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista. A especialidade que eu atuo é estomatologia, que é a especialidade que cuida das patologias da boca e da face, manifestações na boca de doenças sistêmicas, entre outras coisas, mas eu também estou na reta final do curso de medicina. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essas lesões na boca que acometem predominantemente mulheres a partir dos 40 anos, mas também pode acometer homens, que é o líquen plano oral. Ela pode ter associação com algumas doenças, sobretudo doenças da tireoide, algumas infecções virais, mas também podem ter reações que parecem com líquen plano que não são, que podem estar associadas a questões da boca, por exemplo, alguns tipos de restaurações, próteses dentárias provisórias, entre outras questões. Eu vou falar tudo nesse vídeo, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje, e curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora vamos às informações. Pois bem, gente, o líquen plano oral. Líquen plano é uma doença autoimune que acontece frente a algum gatilho que a gente ainda não sabe qual é. E essa doença autoimune, ela afeta principalmente o tecido epitelial. O tecido epitelial entenda como pele, certo? Tanto a pele da boca, que é a mucosa, ou outras mucosas, como por exemplo pode ser a mucosa do pênis, mucosa vaginal, mas também o tecido epitelial mesmo, de pele, certo? Ela afeta principalmente os queratinócitos, células que produzem queratina, células da nossa pele. Como eu expliquei para vocês, tem algum gatilho que fazem elas acontecerem que ainda não é bem compreendido. E o que é que acontece nessa lesão do líquen plano oral para produzir essas lesões, para produzir inclusive dores, ardência e desconforto? Acontece que células do nosso sistema imunológico, chamadas de linfócitos, é um do tipo de células do nosso sistema imunológico. Normalmente os linfócitos estão relacionados com a proteção nossa contra vírus, contra alguma célula defeituosa ou para produzir anticorpos. Normalmente essas são as funções dos linfócitos. E o que é que acontece no líquen plano oral? Para vocês entenderem, vou pegar um corte histológico. Corte histológico é quando como se fosse uma biópsia. Você pega um pedaço da pele da boca, bota numa coloração chamada de hematoxilina e alzina, isso não importa para vocês, e depois olha no microscópio. O que é que a gente vai ver? Aqui a gente está vendo as camadas da nossa mucosa, as camadas da nossa pele. Todas essas células aí que vocês estão vendo são queratinócitos. A função dos queratinócitos é produzir queratina. E esses queratinócitos têm um ciclo. O ciclo deles é, por exemplo, membrana basal. É como quando eles começam. É dali que surgem os queratinócitos. Então, camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. Para ficar fácil a compreensão de vocês, é como se fosse nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu e morreu. Certo? É como se essas fossem as funções das células. E quando os queratinócitos morrem, eles produzem queratina. É interessante nossa boca ter queratina. Por quê? Porque nossa boca está sofrendo trauma constante de mastigação, de condimentos, de alimentos ácidos, de alimentos quentes e frios. Então é importante ele ter uma proteção. E essa proteção é de queratina, que é uma proteína, que é o resultado final desse processo das células da nossa boca. E no líquen plano, o que é que vai acontecer? Os linfócitos começam a se localizar e atacar a membrana basal das nossas células, que é quando tudo começa. Nesse ataque à membrana basal pode acontecer algumas coisas. Entre elas, a aceleração do turnover celular. O que é o turnover celular? É o processo de renovação da nossa pele da boca, da nossa mucosa oral, para produzir queratina. Ela dura, normalmente, 7 dias. A cada 7 dias, nossa pele da boca se renova. Então, tem uma nova pele sendo formada na nossa boca a cada 7 dias. Numa situação do líquen plano oral, isso pode acelerar para, digamos, 4 dias. E nessa aceleração, o que é que acontece? Maior produção de queratina. Por isso que fica com essas características mais esbranquiçadas, promovendo essas estrias de Wickham ou placas esbranquiçadas na mucosa oral, que são pela aceleração do turnover e aumento da deposição de queratina. Essa pode ser uma das características. Mas esse ataque à membrana basal pode produzir também atrofia. Então a membrana basal atacada não consegue proliferar tão, digamos, efetivamente como antes. E aí gera áreas de atrofia do epitélio. Quando atrofia, esse epitélio é mais desprotegido. Então pode ser agredido mais facilmente por condimentos, por alimentos ácidos, por temperatura, e gerando desconfortos como ardência. Uma outra situação também é que esse ataque na pele pode produzir defeitos, né, na proliferação e promover fissuras. Então a gente pode ver áreas de erosão, áreas também de atrofia e áreas de hiperplasia.
Isso a gente pode ver nas apresentações do líquen plano oral. Então, hipertrófico, né? Hiperplásico é quando ele tem placas brancas. Atrófico é quando ele é mais fininho, produz áreas avermelhadas na boca. E erosivo é quando produz espécies de feridas ou lesões na boca. Essas podem ser as principais apresentações do líquen plano e tem essas variações. Normalmente, ele se apresenta de forma bilateral. Então, os locais mais comuns para aparecer são na bochecha, nas duas bochechas, que a gente chama mucosa jugal, que é a bochecha por dentro. Mas também na língua, na borda da língua, que é as laterais, e no dorso da língua, que é a parte de cima. Pode aparecer também em gengivas e pode aparecer nos lábios. E no corpo, pode aparecer em outras áreas do corpo, sobretudo pés, certo? Mas também na região vaginal e também na região peniana. Como expliquei para vocês, é mais comum em mulheres a partir dos 40 anos, mas pode acontecer em homens também. E existe associação do líquen plano com algumas patologias. Normalmente, pode ser patologias virais. Então, os principais vírus que estão associados ao líquen plano é o vírus da hepatite C. Então, em pacientes que têm líquen plano, é mandatório você solicitar exames para avaliar se existe presença do vírus, uma infecção do vírus da hepatite C nessa pessoa. Normalmente, existem grupos geográficos para isso. Normalmente, é mais pessoas italianas ou de ascendência italiana, descendência italiana. Mas, é de praxe a gente solicitar para todo mundo que tem o diagnóstico de líquen plano oral, uma suspeita, o exame para identificar o vírus da hepatite C. Outros vírus que podem estar associados às lesões de líquen plano são os vírus do HPV, sobretudo os subtipos 16 e 18. Esses subtipos 16 e 18 são os que estão relacionados com 70% dos casos de câncer. Então, o vírus HPV ele pode produzir câncer de colo do útero, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de boca e câncer de garganta. Por isso que é interessante você avaliar a possibilidade de uma infecção concomitante ao vírus HPV nesse paciente também. Por isso que, se existe a presença do vírus HPV e o aumento do turnover celular, o que seria o quê? O turnover celular é o quê? Aumento de mitoses. Então, essas células se reproduzem com maior rapidez. E o que é que o vírus HPV faz nas células? Alterações. Gera nessas células displasias, que é como se fosse uma célula defeituosa. Então, é como se fosse uma célula sem cabeça, uma célula sem braço. Começam a surgir células defeituosas a partir de alterações que o vírus HPV fez. Aí você pensa, alterações em células associadas ao aumento do turnover, existe uma possibilidade maior de malignidade em lesões que estão relacionadas com o líquen plano oral. Por isso que, dependendo do tipo do líquen plano oral, você tem que ter visitas frequentes ao estomatologista. Então, por exemplo, se for um líquen plano erosivo, um líquen plano atrófico, normalmente as visitas têm que ser mais frequentes, em torno de 3 a 6 meses, a cada 3 a 6 meses. Já se é um outro tipo de líquen plano, como por exemplo as estrias de Wickham, as visitas podem ser a cada 6 meses ou até anualmente, tá certo? Outras questões que podem estar associadas ao líquen plano são com distúrbios da tireoide. A tireoide, ela tem como principais patologias o hipotireoidismo, que é o baixo funcionamento da tireoide. Nesse hipotireoidismo, o que é que acontece? Normalmente, para identificar distúrbios da tireoide, a gente solicita principalmente 3 exames, que é o TSH, T3 e o T4. O TSH é um hormônio liberado pela hipófise. A hipófise é uma glândula no tamanho de um caroço de feijão que está aqui no sistema nervoso central e ela tem a função de mandar a tireoide trabalhar. É como se fosse o patrão. Então o TSH produzido pela hipófise vai lá na tireoide, se liga na tireoide e a tireoide pega iodo e sódio do sangue para produzir o T3 e T4. Em situações de hipotireoidismo, o que é que pode acontecer? Você pode ver a baixa dos hormônios T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos, e o aumento do TSH. Por quê? Porque o TSH ele é regulado pelos níveis de T3 e T4 no sangue. Então, quando a hipófise detecta que tem pouco T3 e T4 no sangue, ela manda mais TSH. Mas o problema está na tireoide, que é essa glândula em formato de borboleta aqui no pescoço. Mesmo com a hipófise mandando TSH, a tireoide não produz T3 e T4. E aí fica uma produção deficiente, que é um quadro do hipotireoidismo. Antes, os casos de hipotireoidismo eram provocados pela deficiência de iodo. Mas hoje, nós temos suplementação de iodo, sobretudo no sal de cozinha, que vocês vão ver assim, sal iodado. Então, é mais raramente, hoje, um hipotireoidismo vai ser secundário a uma deficiência de iodo. A maioria dos casos hoje podem ser provenientes de doenças autoimunes, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto. Tudo que termina com ite significa inflamação. Tireoidite é a inflamação da tireoide, Hashimoto é porque normalmente o cientista que descobriu leva o nome da patologia. Então, essa tireoidite é provocada por um autoataque do seu corpo, né? O seu corpo produz anticorpos contra a sua tireoide, contra parte da sua tireoide.
E aí, esse ataque, em um determinado momento, faz com que essa tireoide não funcione tão bem como antes ou pare de funcionar. E aí isso gera um hipotireoidismo. E essa questão da tireoidite de Hashimoto pode ter relação com outras doenças autoimunes do corpo, como, por exemplo, deficiência de fatores imunológicos que protegem as pessoas contra fungos. Então, por exemplo, as pessoas podem ter lesões fúngicas na unha, candidíase de repetição por conta das questões autoimunes relacionadas à tireoidite de Hashimoto, e também lesões de pele, como o próprio líquen plano. Além disso, o hipotireoidismo aumenta a produção de fatores inflamatórios, como, por exemplo, glicosaminoglicanos e mucopolissacarídeos. São fluidos relacionados com inflamação. É por isso que as pessoas com hipotireoidismo podem ter o rosto com inchaço, edema de pálpebras, pernas inchadas e também aumento da língua, que é o que a gente chama de macroglossia, relacionado com o inchaço provocado por esses mucopolissacarídeos e glicosaminoglicanos numa situação de hipotireoidismo. A tireoide, ela participa de uma série de funções do nosso corpo. Então, ela participa do metabolismo de vitamina A e de vitamina C, que são responsáveis pela saúde da pele, cicatrização de feridas. Ela participa do metabolismo energético, por exemplo, de carboidratos e gorduras. Então, as pessoas com hipotireoidismo podem ter deficiência no aproveitamento energético, podem ter alterações no colesterol. A tireoide também participa de funções do nosso sistema cardiovascular, então acelera ou reduz a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Está relacionada com a maturação do sistema nervoso central, de células do sistema nervoso central, e também em processos germinativos, como, por exemplo, na ovulação e na produção de espermatozoides. Então, um hipotireoidismo repercute em todo o seu corpo, inclusive na sua boca, sabe? Mas não existe só o hipotireoidismo como doença da tireoide, existe também hipertireoidismo, que essas duas são as principais. No hipertireoidismo, ao contrário do hipo, é o funcionamento exagerado da tireoide. Então, é provocado principalmente por uma doença chamada doença de Graves, que é o quê? Há uma produção de uma molécula chamada TRAB-TSH. Esse TRAB-TSH se liga na tireoide e manda ela trabalhar sem parar. Então, é como se fosse uma indústria trabalhando a todo vapor. E esse trabalho exagerado da tireoide faz com que ela produza muito T3 e T4. E como eu já falei que o T3 e T4 está relacionado com uma série de funções do nosso corpo, vai acontecer o quê? Vai acelerar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, sistema gastrointestinal. Então essa pessoa perde peso, vai várias vezes ao banheiro, fica super ansiosa, porque mexe também com o sistema nervoso central. Pode ter esoftalmia, que é os olhos esbugalhados, e também problemas na cavidade oral, certo? Alterações no fluxo salivar, alterações na mucosa oral e tudo mais. Então esse seria um hipertireoidismo provocado por uma doença de Graves. Porque mesmo que a hipófise não mande TSH para a tireoide trabalhar, esse TRAB-TSH está lá ligado na tireoide mandando ela trabalhar sem parar, certo? Então, em uma pessoa com líquen planoral, é interessante também investigar como está a tireoide dessa pessoa. Então, até então, a gente já falou sobre infecções virais, que são HPV e hepatite C, e já falamos também sobre distúrbios endocrinológicos, como, por exemplo, distúrbio da tireoide. Outra questão que é interessante investigar é como está a saúde periodontal desse paciente. Por exemplo, o periodonto é o tecido de suporte do dente. Então, o dente é ligado ao osso por o tecido periodontal, que são fibras colágenas, células de defesa, vasos sanguíneos e tudo mais. Esse tecido periodontal, quando ele é acometido por bactérias, essas bactérias organizadas promovem a inflamação, que é o que a gente chama de periodontite ou doença periodontal. E essa inflamação das bactérias são provocadas principalmente por alguns tipos de bactérias, como Treponema denticula, Porphyromonas gingivalis, e essas bactérias podem ter relação com algumas patologias, inclusive com Alzheimer, com doenças cardiovasculares, com impotência sexual, aborto espontâneo, parto prematuro, e também com inflamações da mucosa oral que não são limitadas ao periodonto. Então é interessante você ver como é que está a saúde periodontal desse paciente, como é que está o biofilme bacteriano, a capacidade de higiene oral desse paciente, porque pode ter essa correlação, tá certo? É interessante também, gente, avaliar a saúde gastrointestinal. Esse paciente, será se ele tem a presença da bactéria H. pylori no estômago? Tem uma gastrite provocada por essa bactéria? Tem refluxo gastroesofágico? Então é interessante também porque muitas vezes o conteúdo do estômago vem para a boca e pode promover alterações na microbiota e provocar inflamações. Então é interessante também você avaliar como é que está a saúde gastrointestinal do paciente. E outra questão que é interessante você avaliar é se esse paciente tem próteses dentárias provisórias ou mal adaptadas ou com uma incorreta polimerização dos materiais. Para vocês terem ideia, normalmente as próteses dentárias são feitas com material chamado de resina acrílica. E essa resina acrílica, ela é um monômero que se transforma em polímero. É uma reação química. Então, monômero é quando ela está mole, quando ela é polimerizada, ela fica dura.
E aí, quando elas não são corretamente polimerizadas, esse monômero pode ser irritativo para as mucosas orais. E aí pode ter uma reação liquenoide da mucosa oral. Ou seja, tudo que tem a terminação oide significa parecido com. Então, liquenoide parecido com líquen plano. E que é muito difícil de você diferenciar clinicamente uma reação liquenoide da mucosa oral de um líquen plano. Muitas vezes essa diferenciação só acontece após uma biópsia. Então, você observando que existem próteses dentárias envelhecidas, aquelas próteses mais porosas, que têm uma incorreta polimerização, ou também uma reação essa reação liquenoide está muito relacionada com restaurações de amálgama, que são aquelas restaurações metálicas, muitas vezes feitas com limas de prata e tem mercúrio na composição, e elas podem gerar essa inflamação na mucosa oral em algumas pessoas, que é essa reação liquenoide. Então você observa tudo isso na cavidade oral desse paciente para associar a esse diagnóstico. Investiga também medicações em uso. Então, algumas pessoas podem ter reações na boca provocadas por medicamentos em uso. Então, os medicamentos podem ser um gatilho. Alguns antipertensivos, alguns medicamentos para quem trata transtorno bipolar, como, por exemplo, lítio. Antipertensivos, a gente pode falar sobre a hidroclorotiazida, a gente pode falar sobre alguns medicamentos que a gente chama inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são, por exemplo, captoprina, lapril, mas principalmente a hidroclorotiazida, certo? Lembrando, gente, nunca suspenda ou retire nenhum medicamento sem orientação médica. Você tem que ser diagnosticado e tratado por um profissional que vai ver se existe relação com isso, para que seja substituído o medicamento, não somente retirar. Pode ter relação também com medicamentos anti-inflamatórios, não esteroidais, certo? E aí o diagnóstico pode ser predominantemente clínico, mas alguns profissionais vão querer fazer uma biópsia, certo? Como existe essa associação com áreas que podem se tornar malignas, uma malignização, não é que o líquen plano vai se tornar maligno, mas que tem associação com situações que podem gerar lesões malignas. Maligno é lesão que pode mimetizar um câncer ou parecer um câncer. Então, muitos profissionais vão querer fazer uma biópsia. Biópsia é quando você pega um pedaço, o termo assusta, mas você pega um pedaço e analisa no microscópio, quando você não, quando o diagnóstico clínico lhe gera dúvida. E aí, a partir dessa biópsia, o patologista vai dizer nome e sobrenome da lesão, isso dá mais segurança para o tratamento clínico, certo? Após você diagnosticar um líquen plano, quais são os tratamentos? Os tratamentos podem ser com corticoides, então você pode utilizar corticoides tópicos ou corticoides sistêmicos, dependendo da extensão das lesões. Algumas lesões podem começar mais agressivas, outras podem começar mais brandas, outras podem, durante o percurso, se tornarem mais agressivas, e aí você vai adaptando a medicação de acordo com essas lesões. E algumas lesões não têm sintomas, então você só acompanha, certo? E o tratamento pode ser com corticosteroides, como, por exemplo, dexametasona, pode ser tópico, ou, por exemplo, triancinolona acetonida, propionato de clobetasol, betametasona, entre outros corticoides que a gente pode lançar mão. Normalmente, corticoides têm alguns efeitos colaterais, certo? Então, a gente normalmente limita esse uso ou faz um uso de forma mais pontual. Então, entre os efeitos colaterais dos corticoides, o uso prolongado pode alterar a pressão arterial, pode alterar o metabolismo de glicose, então isso pode provocar resistência insulínica ou diabetes no futuro, pode provocar osteoporose, pode provocar oscilações de humor, e redução do tecido muscular. Por isso que a gente tem que usar, muitas vezes ele é necessário, a gente utiliza de forma pontual e faz o desmame e o controle disso, não se automediquem, tá certo? Ou, por exemplo, imunomoduladores, como tacrolimus, dependendo da localização dessas lesões, certo? Podemos utilizar também medicamentos como suplementação de nutrientes, certo? Então, por exemplo, a gente pode avaliar como é que estão os níveis de vitamina A desse paciente, vitamina C, zinco, vitaminas do complexo B, como B12, B6, B1. A gente pode também avaliar como é que estão os níveis também de ferro desse paciente. Tudo isso participa de metabolismos na mucosa oral. Por isso que é importante a gente ver como é que está a questão nutricional desse paciente. E também lançar mão de laser. O laser de baixa potência, ele tem função ser imunomodulador. Então é o que a gente chama de fotobiomodulação. Então o laser, ele pode potenciar o reparo tecidual sem exacerbar a inflamação. E como as manifestações sintomáticas do líquen plano oral são provocadas pela exacerbação da inflamação, quando você utiliza o laser, você biomodula essa inflamação e aí melhora os sintomas desse paciente. Você também pode utilizar, por exemplo, marcadores como o azul de metileno, que são
a gente potencializa o laser com eles, ou pode utilizar até a terapia fotodinâmica, é quando você utiliza o próprio azul de metileno para tratar infecções relacionadas ao líquen plano oral. Esses podem ser alguns dos tratamentos, mas existem outros de acordo com cada caso, então basicamente vão ser nessa questão de regularizar a imunidade. Você pode utilizar corticoides, você pode utilizar laser terapia e avaliar uma patologia de base. Então, lembrando que pode ter relação com algumas outras patologias, como eu expliquei para vocês, distúrbios da tireoide, hepatite C, vírus HPV, distúrbios gastrointestinais, questões relacionadas a dentes, próteses dentárias e também até a saúde mental. Então, distúrbios de saúde mental, por exemplo, humor deprimido, a gente percebe muito pacientes que vivem muito isoladas, solitárias, que têm pós-menopausa. Tudo isso pode ter relação com o gatilho, né, ou com a piora dos sintomas de líquen plano, porque justamente a menopausa é a baixa dos hormônios sexuais femininos, sobretudo o estrogênio e a progesterona, e o estrogênio ele também participa da captação de glicogênio para as mucosas, principalmente a mucosa oral, mas também, ou principalmente a mucosa vaginal, mas também a mucosa oral, e também microbiota e tudo. Então, com a baixa de estrogênio pode ter alteração que gere gatilhos nessas mulheres pós-menopausa. Lembrando, gente, não se autodiagnostique, nem tudo que é branco é líquen plano. Então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque existem lesões pré-cancerígenas que são brancas, como por exemplo a leucoplasia. Existem, por exemplo, lesões fúngicas como a candidíase, que podem ser brancas, certo? Existem, por exemplo, lesões traumáticas, como por exemplo a queratose friccional, que é quando o paciente morde muito, trauma em restaurações, isso pode deixar as áreas mais esbranquiçadas, certo? Deficiência de vitamina A pode deixar a mucosa oral mais queratina, entre outras patologias. Então não se autodiagnostiquem, sempre busquem um especialista, tá certo? E nem toda ardência também vai ser líquen plano, porque outras situações geram ardência. Inclusive a própria síndrome da ardência bucal, candidíase gera ardência, epitélio atrófico, entre outras coisas, tá certo, gente? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de consultas para quem tem interesse em se consultar comigo. Eu atendo presencialmente em Recife, Pernambuco, mas também atendo todo o Brasil e brasileiros no mundo todo por teleconsulta. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de consultas. Na descrição aqui do perfil vai ter meu perfil no Dr. Alia, né, que vocês vão conhecer muito da minha trajetória, vai ter meu site, vai ter minhas outras redes sociais como o Instagram e TikTok, certo? Qualquer dúvida deixe nos comentários, gente. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje e curte esse vídeo se você achou o vídeo relevante, interessante, diferente de todos que você tinha visto até agora, que eu te expliquei melhor sobre esse assunto, certo? Até o próximo vídeo.